Queridos, né? Entre as coisas que víamos falando sobre ácidos, nós dizemos, né, que ácidos com relação ao conceito de arrênios, né? O que é o conceito de arrênios? Ácidos para arrênios são substâncias que em meio aquoso ionizam, liberando íons H+ no meio, não é isso? Então, quando um ácido libera um íon H+, pessoal, ele também vai liberar um respectivo ânion, certinho? Então, galera, o que a gente pode pensar a respeito aqui das etapas de ionização de um ácido, né? Quando um ácido ele possui mais de um hidrogênio ionizável, agora, né, pergunto, o que é um hidrogênio ionizável? O que é um hidrogênio ionizável, galera? Os hidrogênios ionizáveis são aqueles que estão, né, no caso dos oxiácidos, são aqueles que estão diretamente ligados aos oxigênios, não é isso? Então, vou voltar aqui, né? Nós temos aqui alguns ácidos, não é isso? Olha só, atenção, nos oxiácidos, nos oxiácidos são ácidos os hidrogênios ligados diretamente aos átomos de oxigênio. E o que significa, né, ser um hidrogênio ácido? Significa que ele é ionizável, não é isso? Então, quais os hidrogênios presentes nessa estrutura aqui? Quais os hidrogênios que estão nessa estrutura? São os hidrogênios que serão liberados, serão aqueles hidrogênios ionizáveis, serão aqueles hidrogênios ácidos. São aqueles ligados diretamente aos átomos de oxigênio. Então, a gente tem um átomo de oxigênio aqui e um hidrogênio ligado a ele. Um átomo de hidrogênio aqui e o oxigênio ligado a ele, não é isso? Então, pessoal, nesses três casos aqui, os três hidrogênios são ionizáveis porque eles estão diretamente ligados aos átomos de oxigênio. Agora, no caso do H3PO3, pessoal, a gente vai ter a mesma situação? Todos os hidrogênios do H3PO3 são ionizáveis? A resposta que a gente tem que dizer é que não. Por quê? Porque para ser ionizável, pessoal, o hidrogênio ele tem que estar ligado diretamente ao átomo de oxigênio, né? Ligado diretamente ao átomo de oxigênio, certinho? Então, quando a gente olha aqui o H3PO3, nós observamos que ligados diretamente ao oxigênio, nós temos este hidrogênio ligado aqui ao oxigênio e nós temos este hidrogênio aqui também ligado aqui a um oxigênio, não é isso? Então, estes dois hidrogênios são ionizáveis. Professor, e o terceiro hidrogênio, este hidrogênio aqui, ó, ele é ionizável? Não, por quê? Porque ele não está diretamente ligado a um átomo de oxigênio, certinho? Então, quando este ácido aqui estiver em meio aquoso, né, ele vai ionizar. E qual dos hidrogênios serão os hidrogênios que serão liberados no meio aquoso? Os hidrogênios liberados no meio aquoso serão este hidrogênio e será também este hidrogênio, certinho? E este terceiro hidrogênio aqui, ele não irá ionizar. Por quê? Porque ele não está ligado diretamente ao átomo de oxigênio, tá certo? E no caso aqui do H3PO2, por sua vez, né, nós teremos apenas este hidrogênio ácido, porque só este hidrogênio está ligado a um átomo de oxigênio. Os demais hidrogênios não estão ligados a átomos de oxigênio, não é isso? Então, pessoal, prestem atenção nisso, né? Nas etapas de ionização de um ácido, serão ionizáveis aqueles hidrogênios que são ácidos, né? Que é o que a gente está falando agora, ó, etapas de ionização de um ácido. O que acontece, galera? A gente pode considerar que um ácido que tem mais de um hidrogênio ionizável, ele não vai liberar todos esses hidrogênios de uma só vez. E vai ter esses hidrogênios por etapas. E cada etapa em que um átomo de hidrogênio, em que um íon hidrogênio é liberado, cada etapa dessa a gente chama de uma etapa de ionização, né? Então, atenção agora, né, para esta observação aqui, queridos.
A gente pode dizer que nos hidrácidos, né? Nos hidrácidos, quem são os hidrácidos, lindinhos? Falem aí para mim, vocês estão com o microfone aberto, não estão? Conversa aqui com o seu professor. Você que está aí de fone de ouvido, animado, acordou ouvindo um James Brown hoje. Quem são os hidrácidos, queridos? Tchan, 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 tchan. Galerinha, nós temos dois tipos de ácidos principais, né? Nós temos os hidrácidos e nós temos os oxiácidos. Galera, os hidrácidos, né, lembrando aqui para vocês, são os ácidos que apresentarão, aliás, os hidrácidos, eles não apresentarão o oxigênio em sua fórmula. E os oxiácidos apresentarão o oxigênio em sua fórmula. Por exemplo, HClO. Não tem oxigênio? Tem o oxigênio aqui, ó. Então, ele é um oxiácido. H2SO4. Também não tem oxigênio aqui, ó, na sua fórmula? Sim, então ele é um oxiácido. H3PO4. Não tem oxigênio aqui na fórmula? Tem oxigênio, então ele é o quê? Ó, o PO4, ó, o oxigênio aqui, ó. Se tem oxigênio, então a gente pode com certeza afirmar que é um oxiácido. E o hidrácido, pessoal, o hidrácido é aquele que não apresenta oxigênio em sua forma. HCl, H2S, HF, não é isso? H2SE. E por aí vai, né? Vou colocar mais um aqui, o HI. Beleza? Então tá bom. Então, queridos, nos hidrácidos, o que a gente pode afirmar? Que todos os hidrogênios são ionizáveis. Sim, todos os hidrogênios, por exemplo, do ácido sulfídrico, lembrando que se é hidrácido, a nomenclatura vai terminar em hídrico, não é? Então, desses dois hidrogênios que a gente tem aqui no ácido sulfídrico, esses dois hidrogênios são ionizáveis e esses dois hidrogênios podem ser liberados em meio aquoso. Agora, nos oxiácidos, a gente acabou de ver, né? Que são ionizáveis os hidrogênios ligados aos oxigênios. Certinho? Então, pessoal, por exemplo aqui, né? No H2SO4, no H2SO4, no H3PO4, no HClO, no HPO3, só serão liberados, pessoal, né? H3PO3, só serão liberados os oxigênios diretamente ligados aos átomos de oxigênio, porque esses são os hidrogênios chamados de ionizáveis, certinho? Então, galera, quando a espécie química libera só um H+, a gente fala que ela é um monoácido. Como assim, professor? Sim, por exemplo, o HCl é uma espécie que ela só libera um H+, certinho? Ou seja, ele é um monoácido. O que seria um diácido? Seria uma espécie química que, quando ionizasse completamente, ela liberasse dois íons H+. Um exemplo disso é o H2SO4, né? E o que seria um exemplo de um triácido? Um triácido, por sua vez, seria um ácido em que no meio aquoso ele liberasse aí, né, para gente 3 íons H+. Um exemplo disso é o H3PO4. E se vocês se lembrarem do H3PO4, o H3PO4 é aquele ácido, né, utilizado aí para a produção de fertilizantes, não é mesmo? É o H3PO4. Isso aí seria o quê? Um triácido. Por quê? Porque ele libera 3 íons H+ na sua ionização total. E o que seria um tetraácido? Por sua vez, um tetraácido seria aquele que em meio aquoso liberaria 4 íons H+. É o caso do H4SiO4. Certinho?
Então, pessoal, a quantidade de hidrogênios ionizáveis que um ácido apresenta vai fornecer para ele uma classificação, né? Liberou um hidrogênio na sua ionização total, ele é um monoácido. Liberou 3 hidrogênios, né? Liberou 3 íons H+, ele vai ser um triácido e assim por diante. Beleza? Lembrando que nos oxiácidos, deixa eu apagar o que está aqui no slide só para marcar. Lembrando que nos oxiácidos são ionizáveis os hidrogênios ligados diretamente aos átomos de oxigênio, Patrick. Belezico? Então vamos adiante. Galerinha, então agora o que a gente tem aqui? Nós temos as etapas de ionização de um ácido. Nós podemos considerar que cada um dos hidrogênios ácidos de um ácido, podemos considerar que cada hidrogênio pode ser, entre aspas, liberado etapa por etapa. Cada etapa significa uma ionização, beleza? Então, vamos lá, vamos com calminha, vamos com carinho para que vocês entendam aqui, certo? Galera, este ácido H2SO4, ele vai estar presente aqui na água. H2O. Ficou faltando colocar em cima da setinha um H2O. Por quê? Porque o ácido no seu estado líquido, ele não vai manifestar, né, a liberação de íons H+. Por quê? Porque a ionização vai acontecer em meio aquoso. Então, o ácido H2SO4, quando entrar no estado líquido, observe que o estado aqui do ácido está líquido, ou seja, se ele está líquido, ele não vai apresentar ali água no seu meio. Nós temos aqui, então, do lado esquerdo, o ácido puro, professor. Exatamente. Então, este ácido puro, quando ele entra em contato com água, ele vai sofrer aquilo que chamamos de ionização, que é este processo aqui. Atenção! Cada vez que o ácido H2SO4 libera um H+, ele vai sofrer uma ionização. Galera, agora, muita atenção. Vamos aqui comigo. Quantos hidrogênios ele apresenta aqui do lado esquerdo? Quantos hidrogênios ele apresenta aqui? Olhem bem, quantos hidrogênios o ácido apresenta aqui? Vamos lá, juntos e Shalom. Quantos, queridos? Fala aqui pro seu professor. Professor, eu estou olhando aí, ó, eu estou enxergando que são 2 hidrogênios, ó, não tá H2 aqui, galera? Sim. Se na primeira ionização, primeira etapa da ionização, ele vai liberar um H+, o que acontece? Dessa estrutura aqui, ó, tirando um hidrogênio, ainda sobra um hidrogênio. Então, a gente libera o H+, não é isso? Libera o H+. A carga dessa estrutura aqui não é zero, pessoal. Se você libera um H+, para o total da carga aqui ser zero, o que tem que restar? Tem que restar uma estrutura com a carga negativa. Ou seja, galera, todas as vezes que o ácido sofre uma ionização, ele vai liberar o H+, não é isso? E vai liberar um respectivo ânion. Cada hidrogênio que se retira, nós vamos deixar ali uma carga negativa no que resta. Então, o que acontece? Nós tínhamos essa estrutura com 2 hidrogênios, não é isso? Vou apagar aqui só para a gente entender mais uma vez. Nós tínhamos essa estrutura aqui com 2 hidrogênios, não é isso? E aqui do outro lado, pessoal, do outro lado a gente vai ter, ó, o hidrogênio que foi liberado e agora o que vai sobrar. O que está sobrando aqui, vocês conseguem perceber que está ficando com uma carga negativa? Sim, é um ânion, professor, exatamente porque o cátion é o H+. Então, pessoal, toda essa primeira linha aqui, ela representa a primeira ionização do H2SO4. Beleza? Agora, o que seria a segunda ionização? Se vocês observarem, o ânion restante,
o ânion HSO4-, ele ainda apresenta na sua estrutura um íon H+. Ele apresenta um hidrogênio ali, na verdade? Sim. A segunda ionização vai ser referente à retirada deste segundo hidrogênio, deste hidrogênio restante aqui no íon HSO4-. Então, pessoal, este íon HSO4-, quando colocado na presença aqui, ó, de água, não é isso? Ele vai liberar este segundo íon H+, este outro íon restante, este outro hidrogênio que estava na molécula, agora vai se desprender dela sob a forma de H+, restando na estrutura que já tinha uma carga negativa, nós já tínhamos uma carga negativa, e quando a gente retira este outro hidrogênio, nós vamos ainda deixar uma outra carga negativa. O que era menos vai tirar o hidrogênio e vai ficar com a carga 2-. Certinho, galera? Então, nesta segunda linha aqui, nós temos a segunda etapa, né, de ionização do H2SO4. Nós temos aí a segunda ionização do H2SO4. Certinho? Então, galera, quando a gente faz as etapas de ionização de um ácido, a gente pode chegar na etapa global, e essa etapa global mostra a ionização total deste ácido, certinho? Como que a gente chega nessa etapa global? Nós devemos somar cada uma das etapas, como se fossem equações matemáticas. Então, vou colocar um sinal de mais aqui, como se a gente estivesse somando essas duas equações em um sistema. Galera, a gente considera que a setinha, ela funciona como uma igualdade. O que está antes e o que está depois da seta é como se estivesse antes e depois da igualdade. Galera, quando a gente vai somar somar equações em que a gente tem o mesmo termo dos dois lados da igualdade, a gente pode o quê? Cortar esses termos, não é? O que eu estou querendo te dizer? Eu estou querendo te dizer que, eventualmente, a gente pode suprimir alguns termos. Pessoal, vocês estão vendo que a gente tem o HSO4 do lado direito e o HSO4- aqui, ó. HSO4 não, né? HSO4-, né? Nós temos esse ânion dos dois lados, um do lado direito da setinha e outro do lado esquerdo. O que a gente pode fazer? A gente pode cancelar, não é isso? Sim, a gente pode cancelar os dois. Agora, veja bem aqui, ó. Do lado esquerdo, então, o que é que nos resta? Do lado esquerdo nos resta H2SO4. Aí a gente desce ele aqui, ó. Então vai ficar H2SO4. Aí a gente desce também a setinha, como se fosse a nossa igualdade. Não é isso? Agora, do lado direito da seta, pessoal, consegue ver que a gente tem dois íons H+? Nós temos aqui, ó, H+ do lado direito da seta e nós temos H+ do lado direito da seta. Como estão ambos do mesmo lado, a gente soma estas duas espécies, né, que são a mesma. Então, a gente vai ter H+ com H+, 2H+. Não é isso? O SO4 cancelou com este SO4 que estava nos reagentes, né? O HSO4- foi cancelado, e restou aqui, então, do lado direito, né, além dos 2H+, o íon SO4, 2-. Né? Então, galera, esta linha que eu estou marcando aqui, ela é a etapa global de ionização do ácido sulfúrico, tá bom? Entenderam isso? Vamos fazer mais uma aqui? Ó, perguntinha. Por que é SO2-? Onde está SO2-? Tem algum lugar que está SO2- aqui? Ah, porque é SO4 2-. Então, mais uma vez, galera, vou falar aqui, por gentileza, prestem atenção, tá bom? Obrigado por perguntar. Zé, vamos lá. Galera, o que significa ionizar? Ionizar não é a gente liberar os íons ionizáveis, né? Liberar os hidrogênios ácidos do ácido. Isso é ionizar, não é? Então, pessoal, quando o H2SO4, eu vou fazer bem calminho, o H2SO4, quando ele está na presença de água, né, igual eu disse, ficou faltando colocar aqui em cima da setinha molécula de água, né?
que acontece? O ácido ele está líquido, ele está puro, só tem ácido aqui, ó. Quando este ácido é colocado em meio aquoso, pessoal, o que acontece? Os hidrogênios, os íons H+, vão ser liberados. E o que acontece, pessoal? Se eu tenho um ácido aqui, eu dou tipo HX, certinho? Se eu tenho um ácido do tipo HX, quando este ácido vai ficar na presença de água, ele vai liberar o H+. Ele vai liberar o H+. Toda vez que o hidrogênio sai, ele sai H+. Ou seja, ele vai sair com uma carga positiva. E como a estrutura HX, né, o nosso ácido, ele possui carga zero, né? A gente não tem uma carga zero aqui, pessoal? Sim, né? Quando o H+ sai, ele está saindo positivo. E o que vai restar depois da saída, obrigatoriamente vai ter que ter uma carga negativa. Por quê? Porque a carga total deve ser zero, deve ser igual à carga anterior. Certinho? Então, para cada hidrogênio que se retira, vai ficando uma carga negativa ali. Olha, professor, então se eu tivesse um ácido que fosse, por exemplo, H3X, e ele sofresse a primeira ionização, ele ia liberar o H+. Não é isso? Para cada carga positiva que se libera, resta uma negativa. E o que vai restar aqui, pessoal, quando eu tiro um hidrogênio? Não vai ficar H2, X, menos, porque saiu uma carga positiva e ficou uma negativa. Professor, sua voz estava muito. E desculpe. Sua voz estava travando muito. Tá, eu tô vendo que tá travando um pouquinho, deixa eu esperar dar uma estabilizada aqui. Agora já tá melhor? Tá melhorando um pouquinho, só tá meio falhado, mas tá melhorando. Tá bom, tá bom. Eu não sei não, a internet tá conectada aqui certinho no cabo, mas eu vou falar de novo. Melhorou agora. Tá, Melhorou. top, obrigado. Quando travar assim, vocês me avisem, tá bom? Então tá. Então, galera, a gente liberou o primeiro H+. Ficou o que aqui então? Ficou uma carga X-. Só que a gente ainda tem outros dois hidrogênios para serem ionizáveis, não é? Então, o que é? A segunda etapa de ionização seria o seguinte, ó, H2X-. Por que menos? Porque agora já saiu um hidrogênio positivo. Então, ficou uma carga negativa. Na segunda ionização, não vai liberar um outro hidrogênio? Sim, vai liberar uma outra carga positiva e aí a gente tem que colocar no que resta uma outra carga negativa. O que existia já tinha uma carga menos. Quando perde esse hidrogênio, a gente vai ter uma outra carga negativa, não é isso? E ainda teremos um hidrogênio a menos na estrutura. Ou seja, o que resta vai ser H2 menos um hidrogênio H. O que era X menos vai ficar agora 2 menos. Por quê? Porque agora eu retirei um outro hidrogênio dessa estrutura que já tinha uma carga negativa. Então, quando eu faço a terceira ionização, retirando o último hidrogênio dessa estrutura que eu marquei, né, o HX, 2 menos. Quando perde o terceiro hidrogênio ionizável, ele vai liberar o H+, que está ionizável, não é isso? E o que vai restar? Vai restar o X3 menos, não é verdade? Sim, isso é verdade. Então a gente tem as três ionizações do ácido H3X. Cada hidrogênio que sai deixa uma carga negativa no ânion que sobra. Então deixa eu marcar o que eu estou falando aqui só para vocês entenderem bonitinho. Cada hidrogênio que sai, esse aqui não é o hidrogênio que sai? Cada hidrogênio que sai deixa uma carga negativa no ânion restante. Esse hidrogênio não saiu depois? Esse ânion tinha carga menos, ficou com outra carga negativa. Por quê? Devido ao outro hidrogênio que saiu. Depois, este ânion HX2-, que ainda tinha um hidrogênio ionizável, quando libera este hidrogênio ionizável, a carga que era 2- aqui passa a ser 3-. Beleza? E aí agora a gente pode fazer a etapa global. Vamos fazer a etapa global aqui da ionização desse ácido. Vamos lá, vocês vão entender bonitinho aqui, ó. A gente deve somar como se fossem equações matemáticas, não é? E o que tem de um lado da igualdade e tem do outro, a gente pode cancelar, não é isso? Então, galera, o que acontece? A gente tem do lado esquerdo esse H2X-,
e é o mesmo H2X- que eu tenho ali. Então, a gente pode cancelar. Esse HX2- é o mesmo desse HX2-. Então, a gente também pode cancelar. Não é isso? E o que sobra, então, do lado esquerdo? Sobra somente o H3X. Então, a gente vai ter aqui ó, o H3X setinha. Quantos hidrogênios a gente tem, pessoal? Quantos H+? 1, 2, 3, não é? Resultando em 3 H+. E qual seria o íon restante? O X, 3-. Então, 3H+, mais o X, 3-. Então, essa aqui que eu estou fazendo em vermelho agora, ela é a etapa global, beleza? Aqui, pessoal, está escrito primeira etapa global. Tá errado, é só etapa global. Tá joia? Tá bom? Entendido por que agora fica SO4, 2-? Porque cada íon H+, que é retirado, ele sai com uma carga mais. O primeiro sai deixando uma carga negativa. O segundo hidrogênio positivo sai deixando uma carga negativa também. Então, essas duas cargas negativas ali do ânion é porque foram retirados 2 hidrogênios do ácido. Então, dessa estrutura aqui, ó, ácida, foram retirados 2 cargas positivas e o que resta, que é o SO4, ele resta com 2 cargas negativas. Beleza? Notem que o estado do ácido, pessoal, ele muda também. Por quê? Porque ele está no estado líquido, não é isso? Antes, e depois ele passa a ficar no estado aquoso. E no estado aquoso, os ácidos estão ionizados. E essa colocação que a gente fez aqui, ela contempla, sim, a classificação de arrênios, que ácidos são espécies químicas que, em meio aquoso, liberam íons H+. Tá bom? Então, vamos aqui adiante. Nós temos aqui agora... Alô, alô? Como é que tá aí, pessoal, o áudio? Tá bom. Tá bom? Obrigado. É porque deu uma mensagem aqui na minha tela de que minha conexão estava instável. Então tá, vamos adiante. Ó, o pessoal tá falando comigo aqui no bate-papo. Deixa eu ver o que é. Normal, né? Beleza. Valeu, Fernando. Então, galera, agora a gente tem um outro ácido, né? E qual ácido é este? É o H3PO4. Você sabe me dizer o nome deste ácido? Você sabe me dizer como este ácido se chama? Professor, como é que a gente dá um nome para um ácido? A gente tem que identificar primeiro se este ácido é um hidrácido ou um oxiácido. Quando eu observo aqui o H3PO4, ele possui oxigênio na sua fórmula, então ele só pode ser o quê? Só pode ser um oxiácido. E para dar a nomenclatura de um oxiácido, a gente deve achar o NOx do elemento central. Vamos achar o NOx do elemento central? Então, galera, nos oxiácidos, o NOx do hidrogênio é +1. O NOx do oxigênio é -2. Beleza? Por quê? Porque nos oxiácidos, hidrogênio e oxigênio vão ter o NOx fixo. Né? O que é uma coisa fixa? É alguma coisa que não muda. Né? Então, 3 vezes 1, 3, mais 3 aqui. -2 vezes 4, -8. E o somatório não tem que ser 0, pessoal? Sim. Então, qual que é a carga X aqui? Né? Qual que é o NOx X do fósforo? Né? Então, isolando o X, portanto, o nosso X, o 3 passa para o outro lado negativo, né? E o 8 passa positivo. Então, vai ficar o quê? X igual a +5. Também pode pensar o seguinte, a quanto que é +3 menos 8? +3 menos 8 é -5. O -5 passa para o outro lado, +5, e então o valor de X passa a ser +5. Se vocês lembrarem, quando o NOx do elemento central termina em +5, qual é a terminação? Quando o NOx do elemento central termina em +5, a terminação é essa aqui, ó, galera, ICO. Não é, ó? Quando a terminação é +5, né? Ou quando o NOx do elemento central é +5, a terminação a ser usada é ICO. Então, aquele ácido que é do fósforo, fósforo com NOx +5, podemos sim dizer que é o ácido fosfórico. Não é isso? É o ácido fosfórico. Tá aqui o nome do danado. Beleza? Então, vamos lá para as etapas de ionização.
Lembrando que em cada ionização é liberado um H+, beleza? Então vamos lá. Galera, primeira ionização, nós temos aqui no H3PO4 3 hidrogênios, não é? Desses 3 hidrogênios, a gente agora vai tirar um hidrogênio. Cada hidrogênio sai H+, e deixa uma carga negativa. Então, onde tinha agora 3 hidrogênios, nós vamos ter 2 hidrogênios e uma carga negativa. Na segunda ionização, pessoal, o ânion restante vai perder outro oxigênio. Então, H2PO4-, olha ele aqui. Ele vai liberar um outro hidrogênio, então onde tinha H2 agora vai ficar só H. E a carga que era menos vai passar para 2-. Beleza? Essa é a segunda etapa de ionização. E o que seria a terceira etapa? A liberação do último hidrogênio pertencente aqui a este ânion, né? Então, o HPO4 2-, ele vai liberar o H+, então aqui tinha um hidrogênio, né? Esse hidrogênio é liberado, então o que resta agora, né, vai restar sem hidrogênio e com uma carga negativa a mais. Por quê? Porque cada hidrogênio que sai, ele sai com carga positiva, deixando no ânion uma carga negativa, né? Então, o que vai restar? Vai restar o PO4 agora com a carga 3-. Beleza? E o que a gente pode fazer agora? A gente pode somar essas 3 etapas e chegar naquilo que chamamos de etapa global da ionização, certo? Então, só para a gente melhorar aqui a nossa soma, vamos chegar na etapa global, galera, né? Então, do lado esquerdo a gente tem o H2PO4- e do lado direito também. Então, se a gente tem dos dois lados, a gente pode cancelar, não é, pessoal? Sim, isso é verdade. O que mais que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui, ó, do lado esquerdo, o HPO4 2-. Esse HPO4 2- da esquerda vai ser cancelado com esse HPO4 2- da direita. Não é isso? Sim. Então, o que é que está restando do nosso lado esquerdo? Do lado esquerdo só restou o H3PO4. Estão me ouvindo bem, pessoal? Então, do lado Deu esquerdo... uma travadinha, mas agora eu tô ouvindo. Então, tá. Do lado esquerdo, então, o que restou? O H3PO4. Não é isso? E esse H3PO4, pessoal, ele vai ionizar. E quando ele ioniza, ele vai liberar esses 3 hidrogênios. Como esses 3 hidrogênios estão do mesmo lado, no lado dos produtos, nós os somamos. Então, vai ficar 3H+, mais o quê? Mais o íon PO4 3- que restou. Então, esta aqui é a etapa global do ácido fosfórico, as etapas de ionização. Beleza? Então, tá legal. Queridos, eu também quero falar com vocês aqui sobre ácidos com relação à volatilidade. O que é uma substância volátil? É uma substância que evapora com facilidade, certinho? Então, galera, nós vamos ter ácidos que evaporam com facilidade, né, que são chamados de voláteis, e nós temos aqueles que não vão evaporar com facilidade. Eles são o quê? Fixos. Isso que é uma coisa fixa, que não se movimenta, e essa movimentação diz respeito à passagem de um estado para outro. Não é isso? Então, pessoal, quem são os ácidos voláteis, né? Serão considerados aqueles com temperatura de ebulição menor que 100 graus Celsius. Então, de maneira geral, nós temos os hidrácidos, HNO3 e HClO, como sendo aqueles que são chamados de voláteis. Por quê? Porque tem temperatura de ebulição menor que 100 graus Celsius. E o que são os ácidos fixos? São aqueles que dificilmente vão o quê? Entrar em ebulição. Né? Que não dificilmente entrarão em ebulição, mas que entrarão em ebulição com mais dificuldade. Por quê, pessoal? Porque eles terão um ponto de ebulição superior a 100 graus Celsius. E quem são esses ácidos, por exemplo? São esses aqui, né? H2SO4, H3PO4, H3PO3 e H3BO3. Tá certo? Olha essa observaçãozinha aqui, queridos, né? Para os ácidos fixos de um mesmo elemento, quanto maior o número de oxigênios, maior será seu ponto de ebulição. Certinho? Então guardem essa observação aqui para os, né, para os oxiácidos, né? Isso de um mesmo elemento, tá bom?
Os ácidos voláteis desprendem vapores com facilidade, podendo causar sufocamento. Por esse motivo, eles devem ser lavados com água de mar, tendo capela, que não sendo a capela, né, que a gente vai fazer preces, né? Não a Professor, capela. travou tudo. Oi. Olá, pessoal. Melhorou agora? Como é que tá aí, pessoal? Tá travando ainda? Melhorou agora. Então tá bom. Vou tentar repetir. Então, pessoal, os ácidos que são voláteis, os ácidos que evaporam com facilidade, que ótimo que melhorou. Eles devem ser manuseados no laboratório dentro de uma capela. Agora, o que é a capela no laboratório? Na capela não é no laboratório não é um lugar, né, que a gente vai ter um espaço para rezar, né? Essa capela não é a capela com cunho religioso. A capela que a gente fala, pessoal, é um lugar, sim, reservado, mas em que existe ali, né, um sistema de exaustão, né? Então, o que é? Isso aqui é um laboratório, por exemplo, isso aqui é um laboratório. E o que seria a capela? A capela seria esta região aqui. Por quê? Porque nesta região, pessoal, a gente tem um sistema de exaustão. Isso aqui, ó, pessoal, é um lugar, né? Isso aqui é uma coifa. E aqui, pessoal, o ar está sendo, entre aspas, puxado, né? Existe um sistema de ventilação em que o ar ele sai do laboratório e vai para dentro dessa região, né? Ou seja, os vapores oriundos aqui, ó, os vapores oriundos aqui das substâncias, elas não saem da capela, e sim vão do laboratório para fora dele, para não causar sufocamento. Então aqui, pessoal, né, eu trouxe para vocês alguns exemplos de capela. Aqui é uma outra capela. Estão vendo que é como se fosse um armário, e aqui a gente tem uma janela, pessoal. E essa janela, como se fosse este equipamento aqui, ó, esta janela, ela fica aberta até uma certa altura, né? E aqui, pessoal, a gente tem um sistema de exaustão. O ar, ele vai sendo puxado e sai por aqui, né? Vai lá para fora do laboratório. Beleza? Então, isto é a capela, tá bom? E é isso, pessoal. Então, a gente encerra por aqui a nossa matéria de ácidos. Espero que vocês, né, tenham ótimas férias, tá bom? Um beijo no coração de todos. Descansem e espero revê-los, né, o quanto antes no retorno às aulas, tá bom? Beijos em todos, um grande abraço e fiquem bem. Tchau, galera. Tudo de bom, viu? Contem comigo. Valeu, fiquem com Deus. Beijos, beijos, beijos. Vou sentir saudades. Tchau, tchau.